Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 7, que narra o dilúvio e a preservação de Noé, sua família e os animais na arca. Este capítulo é um marco na história bíblica, pois marca o momento em que Deus julgou a maldade humana, mas também demonstrou sua misericórdia ao salvar aqueles que permaneceram fiéis. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições eternas deste capítulo e como elas podem transformar nossa caminhada com Deus. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades em nossa vida cotidiana. No capítulo anterior, vimos a corrupção total da humanidade e o chamado divino a Noé para construir a arca. Agora, em Gênesis, capítulo 7, somos testemunhas do cumprimento do juízo divino. As águas do dilúvio inundaram a terra, destruindo toda a vida terrestre, exceto aqueles que estavam na arca. Este evento não apenas demonstra a justiça de Deus, mas também sua fidelidade em cumprir suas promessas. Este capítulo nos ensina sobre os temas do juízo, da salvação e da provisão divina. Ele também aponta para o plano redentivo de Deus, que culminaria em Jesus Cristo. Vamos começar lendo Gênesis 7, versículo 1. Então, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Esses versículos são uma lembrança poderosa de que Deus honra aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio ao caos e à adversidade. Eles nos desafiam a refletir sobre nossa própria vida e como podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em Gênesis 7, versículo 1, Deus instrui Noé a entrar na arca com sua família. Ele reitera que Noé foi considerado justo em sua geração, destacando novamente a importância de uma vida reta e obediente. Essa menção à justiça de Noé não implica que ele era perfeito ou sem pecado, mas que ele buscava viver de acordo com a vontade de Deus. Em 2 Pedro 2, versículo 5, Noé é chamado de pregador da justiça, indicando que ele não apenas construiu a arca, mas também proclamou a mensagem de Deus às pessoas ao seu redor. Deus ordena que Noé leve 7 pares de cada animal limpo e um par de cada animal imundo. Gênesis 7, versículo 2, 3. Essa distinção entre animais limpos e imundos será relevante mais tarde, quando Noé oferece sacrifícios após o dilúvio. Os animais limpos eram adequados para serem oferecidos em sacrifício, enquanto os imundos não. Isso nos lembra que Deus sempre planeja cuidadosamente todos os detalhes, mesmo em situações extremas. Em Gênesis 7, versículo 4, Deus anuncia que enviaria chuva por 40 dias e 40 noites, exterminando toda a vida da face da terra. Esse período específico de tempo é significativo na Bíblia, simbolizando provação, purificação e preparação. Por exemplo, Moisés ficou no Monte Sinai por 40 dias, Êxodo 24, versículo 18, e Jesus jejuou por 40 dias no deserto, Mateus 4, versículo 2. O número 40 frequentemente aparece em contextos de transformação espiritual e renovação. Finalmente, em Gênesis 7, versículo 5, lemos: fez, pois, Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Essa frase simples, repetida várias vezes ao longo da narrativa, enfatiza a completa obediência de Noé. Ele não questionou nem hesitou, mas agiu de acordo com a vontade de Deus. Sua obediência é um exemplo para nós, mostrando que fé genuína sempre resulta em ação. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Gênesis 7, versículo 6. Durante esse tempo, ele continuou obedecendo às instruções de Deus, trazendo os animais para a arca exatamente como havia sido ordenado. Gênesis 7, versículos 7 e 9. Em Gênesis 7, versículo 10, lemos que, passados 7 dias, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. Esses 7 dias podem ter sido um período final de advertência para a humanidade, dando-lhes uma última oportunidade de se arrependerem. Esses 7 dias também nos lembram da paciência de Deus. Mesmo diante da rebelião humana, Ele deu tempo suficiente para que as pessoas reconsiderassem seus caminhos. Em 2 Pedro 3, versículo 9, lemos que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O dilúvio não foi um ato impulsivo de Deus, mas uma resposta justa após um longo período de paciência.
Em Gênesis 7, versículo 11, lemos que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, nesse mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Isso descreve um cataclismo global, com águas vindas tanto do céu quanto das profundezas da terra. O dilúvio foi universal, afetando toda a criação terrestre. A intensidade do juízo é evidente em Gênesis 7, versículo 17 e 20, onde lemos que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, cobrindo até as montanhas mais altas. Essa descrição enfatiza a seriedade do pecado e a justiça de Deus ao punir a maldade humana. No entanto, em meio à devastação, encontramos a misericórdia de Deus ao preservar Noé, sua família e os animais na arca. Finalmente, em Gênesis 7, versículo 23, lemos que destruiu todo ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, e foram extintos da terra. Este versículo é um lembrete sombrio das consequências do pecado, mas também destaca a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Você sabia que o dilúvio é mencionado em outras partes da Bíblia e até em tradições antigas fora do contexto judaico-cristão? Em 2 Pedro 3, versículos 5-7, Pedro compara o dilúvio ao juízo final por fogo, destacando que Deus julga o pecado, mas também preserva seu povo. Além disso, muitas culturas antigas têm lendas semelhantes ao dilúvio, sugerindo que este evento realmente ocorreu e deixou uma impressão duradoura na memória coletiva da humanidade. Outra curiosidade interessante é que a arca pousou nas montanhas de Ararat, Gênesis 8, versículo 4, uma região que hoje faz parte da Turquia moderna. Embora a localização exata da arca seja desconhecida, essa menção geográfica reforça a historicidade do relato bíblico. Além disso, a construção da arca pode ser vista como um tipo de evangelismo. Durante os anos em que Noé trabalhou na arca, ele provavelmente pregou sobre o juízo vindouro, dando às pessoas a oportunidade de se arrependerem. Isso nos lembra que, assim como Noé, somos chamados a compartilhar a mensagem de salvação com aqueles ao nosso redor. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos lembrar que Deus é justo e que o pecado tem consequências graves. O dilúvio serve como um alerta sobre a seriedade do pecado e a necessidade de nos arrependermos. Em Romanos 6, versículo 23, lemos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo, devemos buscar viver como Noé, obedientes e fiéis a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor está corrompido. Isso significa confiar em Deus, mesmo quando suas instruções parecem difíceis ou incompreensíveis. Noé não apenas construiu a arca, mas também pregou sobre o juízo vindouro, dando às pessoas ao seu redor uma oportunidade de se arrependerem. Em Hebreus 11, versículo 7, lemos que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa. Sua obediência foi um ato de fé prática, demonstrando que confiar em Deus envolve ação. Terceiro, devemos confiar na provisão de Deus. Assim como Deus providenciou a arca para salvar Noé e sua família, Ele também providenciou Jesus Cristo como nossa única esperança de salvação. Em João 10, versículo 9, Jesus declara: Eu sou a porta, quem por mim entrar será salvo. Assim como Noé entrou na arca para escapar do juízo, somos chamados a entrar em Cristo para sermos salvos. A arca é um tipo, uma figura ou símbolo, de Cristo, que nos protege do juízo eterno. Além disso, este capítulo nos convida a refletir sobre o juízo vindouro. Assim como o dilúvio foi um juízo universal, há um juízo final que aguarda toda a humanidade. Apocalipse 20, versículo 11 e 15. No entanto, assim como Deus providenciou uma forma de escapar do dilúvio através da arca, Ele também providenciou uma forma de escapar do juízo eterno através de Jesus Cristo. Em João 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa verdade deve nos motivar a buscar intimidade com Deus e compartilhar sua mensagem de salvação com os outros. Finalmente, este capítulo nos desafia a considerar nosso papel como influenciadores espirituais em nossas famílias e comunidades. Noé não apenas salvou a si mesmo, mas também sua esposa, seus filhos e suas noras.
Isso nos lembra que nossa fé deve impactar aqueles ao nosso redor. Em Deuteronômio 6, versículos 6 7, lemos: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Nosso testemunho diário tem o poder de moldar as gerações futuras. O relato do dilúvio está repleto de conexões com outras partes da Bíblia, apontando para o plano redentivo de Deus. Aqui estão algumas dessas conexões. Assim como a arca foi o único meio de escapar do juízo divino, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Em João 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A arca tinha apenas uma porta, simbolizando que há um único acesso à salvação: Cristo. As águas do dilúvio podem ser vistas como um símbolo de purificação e renovação. Da mesma forma, o batismo simboliza nossa união com Cristo na morte e na ressurreição, lavando nossos pecados. 1 Pedro 3, versículo 20 e 21. O dilúvio trouxe destruição, mas também preparou o caminho para um novo começo. O dilúvio não foi um ato impulsivo de Deus, mas uma resposta justa após um longo período de paciência. Em 2 Pedro 3, versículo 9, lemos que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso nos lembra que Deus é paciente, mas seu juízo virá sobre aqueles que rejeitam sua graça. Após o dilúvio, Deus estabeleceu um novo pacto com Noé e sua família, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Gênesis 9, versículo 8 e 17. Esse pacto aponta para o novo pacto estabelecido por Jesus Cristo, que traz salvação eterna para todos os que creem. Hebreus 8, versículo 6 e 13. O dilúvio não apenas revela a justiça de Deus, mas também sua misericórdia. Embora o pecado tenha merecido o juízo divino, Deus escolheu preservar Noé e sua família, garantindo que a humanidade continuasse. Isso nos lembra que Deus sempre planeja um remanescente fiel, mesmo em meio à maldade generalizada. Além disso, o dilúvio serve como uma prefiguração do juízo final. Assim como Deus julgou o mundo antigo com água, ele julgará o mundo atual com fogo. 2 Pedro 3, versículo 7. No entanto, assim como Deus providenciou uma forma de escapar do dilúvio, ele também providenciou uma forma de escapar do juízo eterno: Jesus Cristo. O dilúvio também nos ensina sobre a soberania de Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e sua palavra sempre se cumpre. Em Isaías 55, versículo 10 de novembro, lemos: Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair de minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 7, o dilúvio e a preservação de Noé, mas está apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a importância da obediência e da fé. Ele também nos aponta para o plano redentivo de Deus, que culminaria em Jesus Cristo. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre juízo e salvação. Como você pode aplicar essas verdades em sua vida hoje? Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 8, o fim do dilúvio e o novo começo. Fique firme na fé e lembre-se: você é parte do grande plano de Deus.